Meu pai era uma pessoa que se dedicava muito à vida dele, a um trabalho voluntário às pessoas. Ele ajudava pessoas. E ele escolheu Guaianazes para morar. Ele chegou aqui em 1945, veio com 2 filhos, na passagem de Minas Gerais, quando ele veio para São Paulo, nasceu um lá em Minas Gerais, nasceu outro no Rio de Janeiro, em Buarque Macedo, e depois o primeiro filho aqui em 46, que ele chegou em 45, o primeiro filho dele foi eu. E depois, após isso, nasceu-se mais 6 filhos. Nós somos 9 irmãos, graças a Deus, todos vivos. E o trabalho desenvolvido pelo Jesus Teixeira da Costa, que é meu pai, homenageado com o nome principal da praça principal de Guaianazes, homenageado também pelo Hospital Geral de Guaianazes, meu pai dedicou a vida dele toda pelo bairro de Guaianazes, pelo movimento comunitário, não só em Guaianazes, mas grande parte do bairro da Zona Leste, se envolveu em questões nacionais, né? Foi candidato a deputado estadual em 1958, o primeiro candidato da região, e depois voltou a ser candidato em 1986. Sempre obteve poucos votos, em razão de um trabalho sério, um trabalho sem negociação, a negociação dele era com o povo. Ele era um servidor do povo, morreu com meio salário mínimo, que ele passou a ganhar, mas se dedicou a vida dele toda ao trabalho. Ele vendia bebida, andava com a mala pesada, cheia de garrafas de bebida, para cima e para baixo, ia a pé do Brás na Casa Verde, andando vendendo bebida. E o resultado de uma ação que a Constituição determinou em 1989, que deveria fazer essa divisão dos distritos, Guaianazes, no caso Guaianazes, né, e o Lajeado foram prejudicados. Por quê? Porque na época, junto com a cidade Tiradentes, nós éramos mais ou menos em torno de 500 mil eleitores. E hoje nós somos em Guaianazes mais ou menos, entre Guaianazes e Lajeado, que é uma mesma zona eleitoral, em torno de 300 mil eleitores, e nós perdemos 200 mil eleitores. Só que dividiram o nosso bairro, o bairro de Guaianazes, para Lajeado também, como dividiu para a cidade de Tiradentes, só que a verba que mandam para nós no orçamento é muito inferior ao que deveríamos ter direito, porque Guaianazes administra 2 bairros, 2 distritos, que é Lajeado e Guaianazes, com uma verba só. Criaram o distrito de Lajeado, mas não deram infraestrutura para o Lajeado. Não criaram um cartório eleitoral, não criaram um cartório de registro civil, e não criaram tantas outras coisas necessárias para sobreviver um bairro, para ter uma certa independência e ter vida própria. Então, eu acho que foi um casuísmo político dessas pessoas que decidiram fazer desta maneira, dividindo a nossa miséria e enfraquecendo o nosso poder político.